Amém? Se você puder, fique em pé no seu lugar, em referência à palavra de Deus. E o que o Senhor quer tratar conosco nessa noite é algo muito especial e interessante. Vamos lá, Polly, por favor. Glória a Deus. Deus é bom. E o tempo todo. Feche os teus olhos. Senhor, queremos te louvar, te agradecer, te glorificar por tudo que já aconteceu até agora, mas principalmente pela tua presença. Porque tudo que é feito aqui, meu Deus, é em torno disso. Porque se o Senhor não estivesse aqui, nada do que faríamos teria algum sentido. Porque tudo é para o Senhor. E nós estamos aqui por Ti, ó Pai. Então, nesse momento, queremos te pedir, trata conosco, que a Tua palavra venha e alcance o nosso coração. Fala às nossas vidas aquilo que o Senhor sabe que nós estamos precisando. E a Tua bênção desde já seja sobre cada vida nesse lugar. Eu te peço pela minha vida, Senhor, me conduza, me use, eu preciso do Senhor. O Senhor sabe como eu estou aqui. Me coloco, como acabamos de dizer nesse louvor, me coloco em Tuas mãos, Senhor. E assim, em Tuas mãos, possa ser usado, que a Tua palavra seja pregada, que o Teu povo seja abençoado e só o Teu nome seja glorificado. E a igreja diz, amém. O que é que está escrito aí atrás, irmãos? Diga isso para o seu irmão também, diga isso para ele. Temos que orar mais. Amém? Abra sua Bíblia, por favor. Pode passar o próximo slide, põe. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 9. Se você não trouxe sua Bíblia, acompanhe essa leitura. A nossa meditação. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Amém? Diga graças a Deus. Podem sentar-se, amados. Amados, sem dúvidas, um dos grandes temas, os temas mais recorrentes que Jesus tratava no Evangelho, era sobre oração. Jesus tinha a vida de oração e Jesus fez questão de falar várias vezes sobre oração. Inclusive até nos deixando um modelo sobre como se deve orar, o hoje tão conhecida a oração do Pai Nosso. Ali nós encontramos, ele mostra uma das formas como se deve orar ao Senhor. E aqui ele fala sobre algo muito especial, que Deus ele está disposto a ouvir nossas orações. Ele está disposto a atender os nossos pedidos. Pedir, eu preciso de alguém que me ajude a pregar hoje. Pedir, buscai, batei. Porque aquele que pede, aquele que busca e aquele que bate. Amém, é isso mesmo. E um detalhe, só para reforçar, ele faz uma espécie de comparativo entre o Pai, o Senhor, e nós, seres humanos. Cadê o pai e mãe aqui? Se seu filho lhe pedir um pão, você vai dar uma pedra a ele? Se pedir um peixe, vai dar uma cobra para o seu filho? Ninguém vai fazer isso. E ele diz, e quanto mais o Senhor.
Será que Ele não pode dar o Espírito Santo a quem o pedir, conceder esses pedidos? Amados, a oração, ela é parte fundamental da nossa vida com Deus. Não existe um relacionamento com Deus, uma vida com Deus, se não tiver a questão da oração incluída. Eu não posso me dizer um cristão se eu não oro, porque a oração é o nosso elo, é o nosso meio de comunicação com Deus, de relacionamento com Deus. É a forma que o Senhor estabeleceu de eu entrar em contato com Ele, dele também entrar em contato com a minha vida. A oração a Deus, ela traz direção, ela traz resposta, ela traz força. A oração que nós fazemos diante do Senhor, ela abre a dimensão espiritual. Nós conseguimos acessar o mundo espiritual. A oração a Deus é fundamento. Precisamos orar. Temos que orar sempre. E nessa certeza que Deus sim ouve. Está disposto a nos atender. Eu falei isso hoje pela manhã. Quando nós oramos aqui, você vê esse texto, e Jesus está dizendo, peça o que Deus vai te dar. Você quer seus pedidos atendidos? Uns 4, né? Quem quer orar a Deus e quer que Deus atenda? Ele tem. Mas entenda bem o seguinte, dentro da própria palavra do Senhor, nós antes, porque veja só, se eu não sei se já aconteceu alguém aqui de já ter pedido alguma coisa e Deus não fez. Aconteceu isso com você? E como é agora esse negócio? Como é que a gente explica isso? Você pediu algo, você orou por algo e isso não aconteceu. Ou quando aconteceu, não foi como você queria, não foi como esperava. Por que tem essas coisas? A palavra de Deus, ela sempre vai apontar para um caminho que vai nos dar a direção e mostrar muito do porquê. Amados, a oração tem que ser constante na nossa vida. Mas se tem algo que nos últimos tempos, Deus tem tratado muito no meu coração, é que a gente precisa orar ainda mais. É que isso tem que ser levado muito a sério. É que isso precisa ser uma prática constante na nossa vida. A maioria, se não todos os problemas da nossa vida poderiam ser evitados, se a gente tivesse mais tempo para orar. Se a gente buscasse ter mais comunhão e proximidade com Deus. E o Senhor diz aqui, através de Cristo Jesus, nós temos um acesso direto ao Pai. Mas tem coisas que nós precisamos antes considerar, para que isso fique muito claro no nosso coração, para que Deus trabalhe realmente na nossa vida, e a gente entenda como ter uma oração. A própria Bíblia fala lá em Tiago, a oração eficaz. A oração que realmente vai produzir resultado. A oração que realmente vai fazer com que o poder de Deus se manifeste na nossa vida. Para isso a gente tem que considerar algumas coisas. A primeira delas é essa aqui. Pode passar. Abriu a referência. Isso. Precisamos tomar cuidado com as motivações erradas. Olha o que Tiago diz aqui. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam? Elas guerreiam aonde essas paixões? Diga assim, muitas vezes. Pode dizer, muitas vezes o problema está em mim. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, e não têm, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Se tem uma coisa que Deus é especialista em fazer, é sondar o nosso coração. Ele sabe, Ele conhece a profundidade da nossa alma. E precisamos compreender que muitas vezes aquilo que está dentro de nós não está alinhado ou de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Então, às vezes, eu posso estar fazendo pedidos a Deus que têm motivação completamente errada. No fundo, eu posso até achar que é o certo, achar que é o melhor para mim,
Achar que é isso que realmente vai me satisfazer. Mas esse tipo de oração Deus não vai atender, porque essa motivação ela vai estar errada. Tudo aquilo que em si vai como fundo de egoísmo, onde eu acabo sendo o centro ou a prioridade das coisas, esse tipo de oração é uma motivação errada. E às vezes não atentamos isso. Ah, pastor, mas é errado a gente pedir para ser abençoado? Lógico que não. Mas para que você quer essa benção? Você quer ser só uma pessoa abençoada? Ou você quer ser abençoado para abençoar? Percebeu a diferença? Eu quero que Deus faça um milagre em minha vida. Quem crê nisso? Ele faz. Mas, às vezes, amados, é lamentável da gente falar isso, mas às vezes tem pessoas que oram, por exemplo, irmã Neide, querendo o mal de outra pessoa. Você já viu isso? Isso tem, irmãos. Não, eu quero que fulano quebre a cara, eu vou pedir a Deus, sabe, para fazer uma coisa naquela vida. Ah, deixa eu ver, eu vou orar. Está errado, irmãos. Isso, talvez eu creio que não se aplique aqui a nós, mas é algo que eu preciso considerar. Eu tenho pedido muitas coisas a Deus, mas uma coisa que eu tenho que sondar primeiro é comentar o meu coração para ver se eu não estou pedindo coisa errada. Porque Deus não vai dar nada que vai contrariar a sua natureza. Deus não vai nos dar nada que seja só para nós. Deus não vai nos dar nada que venha prejudicar a vida de outra pessoa. É como um pai de responsabilidade, um pai que ama e tem responsabilidade com seu filho, que não vai dar a chave do seu carro ao seu filho menor de idade para ele sair dirigindo. Deus não vai fazer isso. Deus é um pai que tem muita responsabilidade. Deus sabe o que é bom e só Ele sabe o que é certo. Às vezes, se a gente vai, pastor, eu tenho orado e parece que não vai acontecer nada. Vamos dar uma olhada na motivação. Qual é a real motivação desse pedido que você está fazendo a Deus? Para que isso? Para que isso? Eu estava vendo uma moça agora no Celso Portioli, eu não sei se era crente, né, amor? A gente estava assistindo lá, e ela estava doida virada lá para ganhar o dinheiro, e ficava assim, eu posso pedir quando sair o dinheiro ali, para o povo dar, eu dizer, eita glória, e quando ela acertava o povo, eita glória, até Celso Portioli, eita glória. Eu acho interessante isso. Eita glória. Eita glória. Veja, amém. Quem quer aqui ser muito abençoado? Vou perguntar, abençoado financeiramente? Quer? Você quer ter muito? Estão ficando com medo, vergonha de dizer? Se você não quiser, mande para mim o que você não quiser. Mas escute, para quê? Eu estava vendo uma jornalista, eu esqueci, da Record, ela fazendo um desabafo. Não teve umas prisões aí essa semana? Não teve, missionário Hélio, de um pessoal, crime organizado, os caras com cada pataca de ouro assim, pendurado, anel. Quem viu isso? Gente, quem está entendendo isso aqui? Para que isso? Só os carros do pessoal passava de não sei quantos milhões. Eu acho que uns 7, 8 carros batia mais de não sei quantos milhões os carros. Espera aí. Sabe, amados, veja só. Eu tenho que tomar cuidado com aquilo que está dentro de mim. Porque o que está dentro de mim, eu posso achar que é o bom e que é o certo. Mas achar não é ter certeza. A palavra do Senhor vai nos lembrar, lá em Jeremias, que o coração do homem, ele é o que, irmãos? É enganoso. E muitas vezes, orações não estão sendo de fato atendidas, nós não estamos recebendo de Deus, porque a gente está pedindo pelos motivos errados. Pense nisso. Uma outra coisa que é fato, que acontece quando nós determinamos buscar e orar ao Senhor. É isso aqui, ó. O inimigo não vai facilitar. O inimigo, começou a orar, coração está querendo se alinhar, começou a orar, pode ter certeza que vai ter problema. Põe aí, por favor, Daniel, capítulo 10. Daniel era um menino de oração. Amém?
E Deus tratava muito com eles, trazendo revelação, trazendo direção. E um dia ele orou a Deus, pedindo uma resposta. E essa resposta demorou um pouquinho. E olha o que aconteceu. E ele prosseguiu, o anjo do Senhor. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia que você decidir buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. Uma coisa a respeito da conexão com Deus. Se o nosso coração está em Deus, a partir do primeiro momento que você abre a boca para falar com Ele, Ele está te ouvindo. Não tem delay, não tem atraso na nossa conexão com Deus. O anjo diz, Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar, a coisa já chegou aqui. Mas olha o que aconteceu. E eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Eu falei aqui que a oração, ela tem acesso ao mundo espiritual. Assim como o mundo físico, mundo material, o mundo espiritual também é regido por princípios, por ordens, por regras. Então, quando o texto fala que o anjo veio e lutou contra o tal príncipe da Pérsia, a palavra do Senhor diz lá, através do apóstolo Paulo, que a nossa luta ela não é contra seres humanos. Em Efésios capítulo 6 diz que a nossa luta é contra principados, quem sabe, potestades e dominadores do mal que agem nas regiões celestiais, na região espiritual. Quando eu oro, eu acesso o mundo espiritual. E a intenção do inimigo é comprometer esse acesso. É comprometer a nossa comunhão com o Senhor. O reino das trevas também é organizado. Existem hierarquias de demônios que têm certa autoridade sobre situações, sobre locais, sobre regiões. Isso é muito fácil da gente perceber, às vezes dentro de uma própria cidade, no mesmo bairro, você percebe uma diferença de um ambiente para o outro. Quem está entendendo o que eu estou falando? Pegar um exemplo aqui, já tem muitos anos que eu tive em Salvador, num congresso do diaconato, e no momento da folga, vamos ali no Pelourinho. Gente, eu me senti mal lá. Alguém conhece o Pelourinho? Conhece, né? O ambiente em si, mas um lugar de muita opressão, que teve muita violência, que teve muita morte. Sabe, existem lugares, bairros, por exemplo, onde é muito mais forte a incidência do alcoolismo, pessoas que estão viciadas no álcool, pessoas que estão viciadas em drogas. Existem regiões que têm muita abertura, muita propagação da prostituição. Ali existem dominadores do mal que agem nessa hora. O que acontece quando eu oro a Deus, quando eu busco ao Senhor, eu entro nesse ambiente. A oração entra nesse ambiente. E uma coisa que o inimigo não quer é que você ore. Porque ele não quer que você tenha acesso a Deus. Ele quer impedir o que Deus tem para a sua vida. Porque ele sabe o poder que existe numa oração. Ele vai comprometer isso. Amados, foram 21 dias de batalha espiritual. E por 21 dias, Daniel, ele mesmo sem resposta, mesmo sem uma luz, ele continuou orando. A ponto do anjo mensageiro pedir ajuda ao anjo guerreiro, vem Miguel, um anjo poderoso das batalhas, e domina ali aquela situação. E finalmente o anjo chega com a resposta. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, se você está disposto a orar, esteja disposto a perseverar e entender que o inimigo vai se levantar. Vai. Porque é questão de ordem espiritual. Não estou falando aqui para você ficar assombrado, para você ficar com medo. Estou falando aqui numa questão de consciência. O inimigo não quer que você ore. Você vai tentar orar, e às vezes dá uma dor de cabeça. Você vai ler a Bíblia e dá um sono. O que é isso? O que é isso? Vai orar, não ora. Estou sem vontade de orar. Me deu uma moleza. Às vezes quando eu vou orar me dá um enjoo, uma perturbação, um abrir de boca.
O inimigo não quer que você ore. Mas Deus diz para você, ore, porque a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Se ele tem se levantado, amados, é sinal que estamos no caminho. Essa semana, nosso pastor, depois da oração da segunda-feira, que fizemos presencialmente aqui, na terça-feira, ele mandou um áudio para os pastores. Ele fez, pastores, eu fui impelido aqui por Deus. Cadê os missionários que receberam, né? Não foi Tiara Wellington, Daílson? Eu estou aqui incomodado por Deus para compartilhar isso com vocês. Nós estamos num propósito de oração e de jejum. E Deus tratou muito forte no meu coração sobre a necessidade de nós estarmos atentos às investidas do inimigo. Podem acontecer perturbações, chateações, incômodos, mas vocês não se abalem com isso. Continuem orando, porque isso não é o mal, mas isto é um sinal que nós estamos buscando o caminho do Senhor. Porque todas as vezes que o inimigo tenta fazer uma resistência, é porque nessa atitude nossa há um propósito de glorificar o Senhor e de exaltar o nome do Senhor e mostra que a gente está no caminho certo. Porque o inimigo não vai se incomodar com quem não quer nada com Deus. E eu já estava incomodado nesse dia. E eu até depois mandei uma mensagem para ele, pastor, estou incomodado também com isso. E eu queria compartilhar que na segunda-feira, depois que a gente saiu do lugar da oração, eu acho que alguém viu aqui nas redes sociais que acharam a cobra na Cinelândia. Quem viu isso aí? Aline, bem perto de onde a gente estava orando. Ah, uma coincidência. Vamos considerar que seja uma coincidência, mas se não for. O animal não tem nada a ver com nada. Mas o que representa uma serpente? O que representa uma cobra? Num lugar que o povo está orando na praia, vai aparecer uma cobra lá. Quem está entendendo? Dimensão espiritual. O inimigo não quer que você ore, mas você vai lembrar para ele o seguinte: ele já está derrotado no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, e você vai orar. Amém? Está preparado para mais? Eu já estou terminando. Tem outra coisa sobre oração aqui. Você quer que Deus lhe escute? Uns 4, é? Você quer que Deus te ouça, irmão? Eu quero. A gente tem que combater isso aí. Pecado. Põe aí, por favor. Isaías 59, 1 e 2. Vejam, preste atenção. O braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Isaías está dizendo, Deus é poderoso, nada está fora do alcance dele. E os ouvidos do Senhor estão sempre atentos às nossas orações. Sempre, diga glória a Deus. Só que aí tem um mais. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Primeiro ponto para a gente considerar, quando a gente vai chegar diante do Senhor. Como é que está a minha vida? Eu falei isso aqui também hoje de manhã. Uma excelente maneira da gente começar uma conversa com Deus é pedindo perdão pelos nossos pecados, é nos humilhando diante dele. Porque o pecado é uma interferência. O pecado compromete a minha comunhão com Deus. O pecado, ele cria um barulho, um ruído, que Deus não nos ouve. Porque Deus é santo e o pecado é sujo. Se eu quero que o Senhor me ouça, eu preciso lutar todos os dias contra tudo aquilo que pode me tirar e me afastar da presença dEle. Pastor, estamos vivendo na graça, sim, mas não abuse não. O Senhor vai dizer através de Paulo, não usem da liberdade que o Senhor Jesus te deu para dar vazão às obras da sua carne. Uma coisa é certa, amados, tudo que nós fazemos, vamos lhe prestar um dia contas ao Senhor.
Se eu quero realmente que chegar diante do Senhor, que a minha oração chegue no coração dele, eu preciso que ele me ouça. Só que para ele me ouvir, eu tenho que olhar para a minha vida e o que tiver fora do lugar, eu preciso colocar no lugar. Em todas as oportunidades que a gente tem aqui de trazer a palavra, a gente precisa falar sobre isso, sobre pecado, irmão. E a gente pega por pensamento, por palavras, por ações. O tempo da graça é delicado. Aí a pessoa está lá com a vida toda pelo avesso. Deus não, parece que não está me ouvindo. Desculpe te dizer. Mas não está não. Não é que ele não queira te ouvir. Mas a maldade na nossa vida compromete essa conversa. Quem está me entendendo? Será que não é isso que talvez, às vezes, comprometa de muitas coisas, muitas das nossas orações não serem atendidas? Como é que está a minha vida? Senhor, lembre que dentro da oração modelo do Pai Nosso, está lá, né? Perdoai. Me ajude, gente. O que é que está escrito lá no Pai Nosso? Agora todo mundo vai falar o Pai Nosso agora, não quero nem saber. Do começo. Amém? Você entendeu? Você prestou atenção no que você disse? Ó, a gente está aqui sujeito a pecar, irmão. Todos os dias. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Deus quer que quando você peça, Ele quer te dar. Ele quer que quando você busque, você encontre. Ele quer que quando você bata, a porta se abra. E isso vai acontecer quando eu cuidar disso aqui também. Com todo cuidado eu falo isso, sabe, irmãos? Assim, que eu me ajeite. Que eu busque a ajuda do Espírito Santo. Que eu tome decisões na minha vida. Porque aqui é todo mundo adulto. Todo mundo aqui tem ao menos uma mínima noção do que está certo e do que está errado. Não é porque a consequência não chega agora que a gente vai brincar com isso. A Bíblia fala de um homem que brincou muito com isso, Sansão. Pense num homem cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, mas vivia pecando ali, pecava e não acontecia nada, ele continuava fortão. Sansão, não namore com essa mulher do outro povo. Nada, eu namoro sim. Sansão, não toque nessas comidas. Eu toco sim. Eu faço o que eu quiser. Olha eu forte ainda. Arranquei portão, matei 1000 homens, fiz um monte de coisa, de estripulia. Pecou. Aí chegou no limite e o cartão estourou, missionário. E quando estoura o limite, aí bloqueia. Aí o Espírito Santo não estava mais sobre ele. Aí veio a fatura. Chega, Sansão, os filisteus estão chegando. Deus vai me livrar agora. Quem disse que Deus livrou? Furaram os olhos dele, prenderam ele, bateram em Sansão. Porque não é imediato. É por isso, né? Eu fiz essa besteira aí. Mas não teve nada não. Rapaz, parece que até melhorou. Eu fiz uma besteira lá e foi massa. Ninguém disse nada. Rapaz, eu acho que eu vou fazer de novo. Senhor, o senhor sabe, né? E aí vai. Aí uma mentirinha ali, uma safadeza acolá, fala mal de um, fala mal do outro, né? Vai fazer umas declarações de imposto de renda, não bota isso aí não. O que é que tem, todo mundo faz. Sabe? Porque pecado tem um monte de nome, né? Tem um monte de nome, a gente tem que dar nome. Né? Olha isso aqui que eu estou vendo na internet aqui, rapaz, ainda bem que ninguém está vendo. Coração chega e acelera, né? Aí vai oradinha.
ora, Senhor, me escute. Aí Deus faz assim, hã? Não estou te ouvindo. Eu não sei porque Deus fez demorar tanto nessa parte aqui. De manhã não foi assim não foi, Ítalo? A palavra muda, né? A gente não está aqui para passar vergonha não, viu, irmãos? A gente está aqui para receber do amor de Deus. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim, é para nós. Porque tudo que Deus mais quer é te abençoar. E a oração é um caminho para a bênção, sim. E esse caminho precisa estar desimpedido. Amém? Aí vai ajudar isso aqui também, ó. A gente se alinha com Deus. Precisamos nos alinhar com o Senhor. Quem quer ter sua oração realmente atendida assim? Eita, Deus me abençoou. Então, 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Qual é? Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Aí não tem outra. Se bater o alinhamento com Deus, pode descansar teu coração, porque Ele vai te ouvir. Pastor, e se não tiver? Aí você vai fazer um alinhamento, um balanceamento, uma cambagem, sabe, com Deus. Vai tentar submeter aquilo que você quer com aquilo que Deus quer, porque não tem negociação. Eu estou assistindo, estreou, cadê você, Edmilson? Eu comecei a assistir a 2ª temporada de Davi. Rapaz, que batalha foi aquela, hein? Quem está assistindo? Davi. Quem tem Prime aqui? Está assistindo, Vânia? Rapaz, foi forte. Rapaz, que coisa linda. E você está percebendo que tudo que está acontecendo até então na vida de Davi, missionário Wellington, é por causa de um alinhamento que aquele menino tinha com Deus. Estava ali, sabe? Eu só observando isso. E a minha tristeza, esses dias a gente pregou sobre Saul aqui. Quem estava aqui? Lembra de Saul? A minha tristeza foi ver, né, Saul, meu Deus, sem entender o quanto ele estava desalinhado com Deus. Aí eles tiveram uma vitória com o gigante Golias. O exército de Israel partiu para cima dos filisteus. Eles venceram. Aí Saul, ganhamos, foi massa. Deus estava com a gente. Eu já não estou mais com aquele espírito ruim na minha cabeça. Esse menino é gente boa, esse Davi. Ele foi lá atrás de Samuel. Samuel, temos vitória. O Senhor está comigo. Samuel disse, rapaz, não está não. Não está com você, não. Mas como assim Deus me deu vitória? A vitória não foi sua. E amados, deixa eu dar só esse spoiler aqui, viu? Saul mandou prender Samuel. Porque Samuel falou o que ele não queria ouvir. Na verdade, ele já não estava escutando Samuel há muito tempo. Samuel estava apontando, Saul, a vontade é por aqui, mas ele foi por cá. Mas quando a gente consegue quebrar o nosso eu e alinhar-se com o Senhor, Ele vai nos ouvir. Eu sei que a gente tem muita coisa no nosso coração. Talvez esse seja o ponto mais difícil da nossa vida e faz parte da nossa caminhada com Jesus. Não tem caminhada com Jesus se a gente não negar a nós mesmos, não é? Só que a gente é enjoado, a gente só quer fazer o que a gente quer. Mas quando a gente dá um espaçozinho para a vontade de Deus, aí flui, irmãos. Por isso que na oração do Pai Nosso tem também aquela parte, seja feita. Você está entendendo isso? Então, se a vontade de Deus é feita sobre a minha vida, o que eu vou pedir, Ele vai me ouvir. Você pode até dizer assim, Senhor, eu quero muito isso na minha vida. Quero demais isso. Mas, se não for o que o Senhor quer, eu vou entender. Me mostre. É assim que a gente tem que orar. Quem está me entendendo aqui? E a gente já vai encerrar por aqui. Ore com fé. Pode botar os todos. Ore a palavra.
ore pelos outros, ore em nome de Jesus e ore sempre. A Bíblia diz em Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus primeiro creia que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Sem fé não dá nem para começar uma conversa com Deus. Você crê que Deus te ouve? Então ore com fé. Ore a palavra. Pastor, eu tenho dificuldade com oração. Comece a orar a palavra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e Ele salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor de todas a livra. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Revestido de toda a armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, calce os seus pés na preparação do evangelho da paz, tome de posse do escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dados inflamados do inimigo, e de posse da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vistam essa armadura. Ore a palavra, declare a palavra na sua casa, sobre a sua família. Declare a palavra de Deus no seu ambiente de trabalho. Ore a palavra. Ore pelos outros. Eita, a Bíblia diz que o Senhor mudou a sorte de Jó quando ele orou pelos seus amigos. Jó, eu tenho uma coisa para fazer na sua vida, mas primeiro você vai orar por eles. Aqueles que não entenderam o que estava acontecendo com você, aqueles que falaram coisas ruins a respeito de você, você vai orar por eles. E a Bíblia diz que quando Jó orou pelos seus amigos, o Senhor mudou a sorte de Jó. Ore pelos seus amigos. Ei, ore por aqueles que perseguem você. Você sabe de gente que quer o mal do seu mal? Deseje o bem para essa pessoa. Ore por essa pessoa. Porque o problema não é contra ela, mas contra aquilo que está por trás. Faça essa oração em nome de Jesus. A autoridade não está no meu nome, nem no seu nome, nem no nome de uma denominação. A autoridade de uma oração, ela está no nome de Jesus. É em nome de Jesus que a gente ora. Nenhum outro foi dado poder e autoridade nos céus e na terra, a não ser em nome de Jesus. Então é em nome de Jesus, não tem outro. Não tem outro mediador entre Deus e os homens. É só Jesus. Por isso você ora em nome de Jesus. E ore sempre. Ore sem cessar. Já orou hoje? Ore mais. Chegar em casa, vai orar mais. Vai dormir? Ora antes. Acordou, ore. Ore em todo o tempo, irmãos. Ore. Vamos orar. Os grandes avivamentos da história da igreja começaram com a oração. Toda vez que a igreja se soma para orar, abre-se o céu. A presença de Deus se manifesta. Eu não estou sentindo muito a presença de Deus. Pode ser que seja um sinal de pouca oração. Porque ninguém que fala com Deus todo dia fica do mesmo jeito, não. A pessoa que fala com Deus todo dia está iluminada. Pode, veja isso, irmão. Olha, irmão, seu irmão cheio de luz aí. Tá? Ou não? Dá para acender a luz aí, Vanessa, para ver se melhora? Acenda aí. Ou veja aí, seu irmão está iluminado. Tá? Diga assim, irmão, a gente tem que orar mais. Eu encerro com isso aqui, ó. João 15:7. Jesus diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Que essa palavra possa ter encontrado espaço no teu coração. Então, por favor, guarde essa palavra para a tua vida. Permaneça com Jesus. Que você guarde isso no teu coração. E ore. E ore. E ore. Não se assuste com os esperneios do diabo. Não se surpreenda com as adversidades que possam se levantar. Continue orando. A oração
ela toca no coração de Deus. A oração trata com a nossa vida. A oração gera milagres do Senhor. E o primeiro grande milagre que Deus faz é na vida de quem ora. Primeiro a ser atingido por um milagre de oração é você que está orando. Você vai perceber que não existe nada melhor do que a presença do Senhor na nossa vida. Fale com Deus. Fale com o Senhor. Não perca as oportunidades. Quando tem oração, não perca. Na sua casa, com a sua família. Amanhã tem oração aqui à noite na igreja. Terça-feira, 6 da manhã, a gente está orando no Instagram. Amanhã vai ter oração na praia. É oração, vamos orar. Mas pode prestar atenção que os trabalhos de oração é o mais atrapalhado que tem. Não é não, Ítalo? Eu vi um memezinho, cadê você, Douglas? Eu não sei, cadê Douglas? Não sei se você viu esse meme, que o pastor marcou uma oração com o louvor. Aí o cara chega, é aqui o louvor, a oração do louvor, gente, não tinha ninguém. Aí diz assim, pastor marcou um churrasco. Rapaz, tinha gente caindo do teto assim. É mais ou menos assim. Chega que vai ter milagre, ô glória! Deus vai abrir as portas para a sua vida. Deus vai fazer o sobrenatural com você. Chega, junta a gente. Irmãos, amanhã vamos ter uma oração. Ô glória! Mas olha, oração para quem tem intimidade. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Missionário Tiara, eu vou testar agora. Nós estamos hoje, depois da gente orar, nós fazemos uma oração de sacrifício por mês. Uma, por quanto? Uma por mês. Uma. Quantas orações? Uma. É sempre o segundo sábado de cada mês, às 6 horas da manhã, aqui na igreja. Alguém presta atenção quando eu aviso isso aqui? Não falo isso? Não responda não, você vem? Hein, João? Né? Rapaz, o que tem de gente que não vem. E não vem. Aí eu estou querendo fazer a próxima. 5 da manhã. E na praia, olha. Quero ver se você vem. Eu não quero ver não. Deus quer ver se você vem. Se não presta conta a mim, olha. É Ele. Amém? Alguém teria essa coragem? 5 da manhã na praia? Hein, Bruninho? Uma vez no mês? Tem gente que se acorda ali 4 horas da manhã para correr. Com chuva. Que eu tenho que emagrecer. Senão eu vou morrer. Cadê os caras da foto? Rapaz. Gente, eu não tenho nada contra isso não, viu? Por favor. Vige, pastor, misericórdia. Não. É bonito. Mas é bonito também a gente falar com Deus, não é não? A gente se unir em oração, clamar, ver o céu se abrir e a glória de Deus se derramar na vida da gente. Então, meu irmão,